Shalom, Shalom Ha! E você responde aí? Baruch Hashem! Demorou muito! Bem, Shavuatov a todos, Shavuatov Lekulam. É uma alegria estar aqui novamente. Quero pedir permissão mais uma vez para entrar no seu lar. Hoje nós vamos falar de um assunto maravilhoso. Com certeza você já ouviu falar deste assunto, porque é um assunto que tem se espalhado pelo mundo todo. Sabe do que nós vamos falar? Bem, nós vamos falar da Torá Hassot. Você sabe o que é isso? Claro que sabe! Não sabe? Como assim não sabe? Quem sabe você até mesmo é o Mekubalim. Para tudo, Eliahu! O que você está falando? Está me confundindo ainda mais? Mekubalim? O que significa isso? Calma, calma que eu estou aqui. Vou lhe explicar tudo sobre o assunto. Mas é claro que o tempo não nos permite ficar horas e dias e meses falando sobre esse assunto, porque esse assunto é muito profundo e se estende. Mas procurei resumir ao máximo. Quer ver como você já ouviu falar na Torá Hassot? Torá Hassot, traduzindo para o português, é ensinamento do secreto. Mekubalim nada mais é do que iniciante. Aquele que se iniciou, o iniciado. Do que eu estou falando? Eu estou falando da Kabbalah. Você já ouviu falar na Kabbalah? Bem, a Kabbalah é um assunto que tem se espalhado pelo mundo todo e muita gente tem perguntado e indagado sobre a Kabbalah. Inclusive, ela foi para vários âmbitos da nossa sociedade. A Kabbalah é tratado até nos meios de negócios, nos meios empresariais, nas palestras empresariais, estão falando de Kabbalah. E isso me chama a atenção e eu vou confessar para vocês que acho até um pouco engraçado. Porque as pessoas acabam falando do que não entendem absolutamente nada. Mas infelizmente isso é uma verdade hoje no nosso mundo. As pessoas acabam falando e discorrendo sobre assuntos que não dominam. Bem, então para aí. E eu quero te convidar para você chamar mais gente para ouvir sobre a Kabbalah. Quero pedir para você também, agora, no meio desse vídeo, se você ainda não é nosso inscrito, por favor, seja o nosso inscrito. Entre lá no nosso canal e coloque lá como inscrito do canal. E peço que pela bondade do Eterno você procure, assim como nós, fazer o bem. Sim, porque o nosso objetivo, o Eterno nos chamou para fazer o bem. Então, comece a compartilhar os nossos vídeos. Comece a botar lá nos seus grupos. Olha, veja isso aqui, porque esse vídeo aqui fala da verdade. Nós precisamos hoje ouvir a verdade. Bem, vamos então falar sobre a Kabbalah, sobre a Torá Hassot. Torá Hassot é o nome da Kabbalah. O Kabbalah, na realidade, é numa linguagem mais popular que se usa. Mas o que é a Kabbalah? Eu procurei fazer um resumo para vocês. Quando me pediram para falar sobre a Kabbalah, eu disse, olha, eu não posso falar da totalidade da Kabbalah, porque senão vai levar dias. Então eu parei e fiz um resumo para você. Eu quero que você preste bem atenção no resumo de minha autoria. O que é a Kabbalah? Bem, Kabbalah é um compêndio metafísico, místico,
misto de superstições e alegoria judaica, advinda de vertentes sincretistas. Uau! Você agora sabe o que é Kabbalah. Mas para aí que eu vou explicar para você, não se preocupe. Eu vou traduzir cada palavra aqui e você vai entender com profundidade a Kabbalah. Não se preocupe, eu vou explicar para você, palavra por palavra. Bem, vamos começar então. É lógico que é do início. A Kabbalah é um compêndio, ou seja, um conjunto metafísico. Metafísico, buscando o vernáculo do vocábulo, ela vem do grego, a etimologia da palavra, a origem da palavra, ela vem do grego, meta. Meta do grego significa depois, além. E física é physis no grego, que significa natureza ou física. Então vamos lá. Metafísica é a ciência que trata além da natureza, além das leis da física. Ou seja, que trata do sobrenatural, daquilo que nós não entendemos, daquilo que está fora das leis naturais. Místico vem de espiritualidade. Então, já está dizendo, olha, a Kabbalah é um compêndio metafísico que trata além da natureza, que é um tratado científico além da natureza, místico, espiritual. Misto de superstição. O que é superstição? Aquilo que não é verdadeiro. Parece verdade, mas não é. Alegoria. Alegoria é uma forma de linguagem que usa o tropo, a linguagem figurada, o símbolo como linguagem. Advinda de vertentes sincretistas. O que é o sincretismo? O sincretismo é aquela mistura cultural, religiosa, filosófica, que vem de diversas fontes. E a Kabbalah, ela se baseia principalmente na mitologia e na superstição egípcia, grega e babilônia. Tem muita coisa ali na Kabbalah que você acha também na superstição egípcia, que você acha lá dentro do movimento filosófico grego, da mitologia grega e da Babilônia também. Bem, o que eu quero falar para você? Que nós devemos ter um cuidado com a Kabbalah. Nós devemos entender o que se trata. E você sabia que existiu lá no século XVI a Cabala cristã? Para tudo, Eliahu, o que você está falando? Cristãos cabalistas? Sim. Eu estou falando do movimento muito famoso, se você não conhece, você deve pesquisar, que é um movimento dentro da teologia cristã, dentro da história da teologia cristã, que se chama escolástica, movimento escolástico. Esse movimento era composto por patrícios, por homens de grande intelectualidade dentro do movimento teológico cristão, que usavam muito da filosofia para explicar, para fazer as exegeses dos textos sagrados, principalmente a aristotélica e a platonista. E quando começa a se espalhar as teorias, a filosofia, as ideologias cabalísticas, esses patrícios eles pegam mão da cabala judaica e fazem um filtro. Eles selecionam o que vão usar e pegam a numerologia judaica, o nome dos anjos, a angiologia dentro da cabala. Eles pegam aqueles compêndios dos nomes divinos que a cabala dá e alguns assuntos que eram até então um mistério para a teologia cristã. Dentro das interpretações, exegeses bíblicas, eles pegam alguma coisa daquilo ali e começam a trabalhar dentro da escolástica e criam então a cabala cristã. Se usa hoje? É claro que não. Ela foi refutada com os anos, né? Se viu que tudo isso não passava apenas de um mito, não era algo inspirado pelo divino. Mas bem, Israel, como vê o movimento cabalístico hoje?
Bem, para Israel, a Cabala é algo inspirado. Todo judeu ortodoxo, ultra-ortodoxo, reformado, conservador, ele tem a Cabala como um movimento completamente inspirado pelo divino. A Cabala está em pé de igualdade com a Torá oral e até mesmo com a Torá revelada de Moshe, para Moshe. Então, nós devemos entender novamente que precisamos analisar a ortodoxia judaica com os olhos do Gadol Melech Yeshua HaMashiach. Não podemos simplesmente pegar sem entender, sem pesquisar e começar a falar coisas que nós não entendemos. Bem, dentro do movimento cabalístico judaico temos duas correntes, duas escolas. Temos a Cabala clássica, que possivelmente é a Cabala que você mais ouviu falar. É a Cabala de Rabi Bar Yochai. Você já ouviu falar em Rabi Bar Yochai? Ele foi o autor do Zohar. Zohar, ele foi um compêndio, a palavra Zohar inclusive aparece na Tanakh, ela aparece na Tanakh como brilho, como brilhante, como luz, ela é traduzida dessa forma. Inclusive tem dois livros que essa palavra Zohar ela aparece na Tanakh, é o livro de Ezequiel e também em Daniel, capítulo 12. Ele fala ali quando os justos, no final dos tempos, brilharão como estrelas. Ele está usando a palavra Zohar ali. Então nós vimos que essa palavra foi retirada do Tanakh. E como foi compelido, como foi escrito esse livro, o Zohar? Diz a história que Rabi Bar Yochai, ele fugindo do último levante romano contra Israel, isso final do século I, ele se esconde numa caverna, fora dos arredores de Jerusalém, e lá ele vive, passa a morar por 12 anos. Uau, 12 anos morando numa caverna. Inclusive, diz a lenda, diz a história, que ele não tinha o que comer, ele, seus filhos e alguns discípulos que vieram até ele, não tinham o que comer e eles ficaram 12 anos comendo só alfarrobas. E ele começa então um estudo muito profundo da Torá. E de repente ele recebe uma visita ilustre. Sabe quem visita Rabi Bar Yochai? Nada menos, nada mais do que Eliyahu HaNevi. Eliyahu HaNevi, ele chega na caverna e fala com Rabi Bar Yochai e começa então a conversar face a face com Bar Yochai. E diz que ele então traz a Torá Hassot para Bar Yochai, ou seja, aquilo que não estava revelado no Tanakh, aquilo que não estava revelado na Torá, não estava revelado nos Neviins, que são os profetas, não estava revelado nos Tekuvim, nos outros escritos. Eliyahu HaNevi, ele traz a revelação para Bar Yochai. E Bar Yochai, então, ele começa a receber essa revelação e os seus discípulos e seus filhos começam a transcrever no Zohar. Assim nasceu o Zohar. É um compêndio muito profundo de numerologia judaica, nomenclatura angelical, hierarquias angelicais, fala sobre a fundação do universo, é algo extremamente filosófico e profundo, bem interessante. Se você não leu, eu te convido a ler, mas com cuidado, sabendo que aquilo livro ali, o Zohar, não é inspirado. Não, é óbvio que não é inspirado. Bem, e qual é a segunda escola cabalística que tem hoje em Israel? A segunda escola, e é a escola atual, a escola moderna, é a chamada escola luriânica. É uma escola que recebe o nome do seu fundador, que foi o Rabi Isaac Luria. Isso aí no século XVI, ele traz a Cabala clássica
e traz alguns compêndios, algumas visões modernas da Cabala, faz alguns acréscimos modernos dentro da filosofia, dentro das novas interpretações da ortodoxia judaica, ele traz para a Cabala e ele cria dois termos muito interessantes, que inclusive ele desenvolveu basicamente toda a sua Cabala, que é o Olam HaTohu, que nada mais é do que o caos do mundo, e o Olam HaTikun, que é a reparação do mundo. Isso, inclusive, ele saiu da Cabala luriana, ele se extravasou e entrou, inclusive, dentro da ortodoxia judaica. Hoje nós falamos com muita precisão sobre o Olam HaTikun. O Olam HaTikun é a reparação do mundo. Por quê? Como assim a reparação do mundo? Bem, o Olam HaTohu é o caos do mundo, o mundo está em caos, devido ao pecado original do homem, devido às transgressões da lei divina, devido ao Eretz Hará, que domina hoje toda a humanidade. Eretz Hará é a má inclinação do homem natural, que domina toda a humanidade. O mundo ele entrou num caos, a natureza está num caos. Nós vemos isso pelo descontrole climático, nós vemos isso pelo desmatamento, e nós vemos isso pela própria maldade humana, pela corrupção. Bem, tudo que é de ruim que você vê no mundo, isso aí é o caos que gerou, o caos que foi ocasionado por consequência do pecado. E o Olam HaTikun, o que é? É nós, como tzadiks, como justos do Eterno, tentar fazer o nosso máximo para recuperar o equilíbrio do mundo. Mas nós sabemos, e todo judeu ele sabe, que esse equilíbrio ele vai ser recuperado na Geula. A Geula nada mais é do que a redenção, quando o Gadol Melech, o grande rei Yeshua HaMashiach, voltará para ser o rei sobre toda a terra. Então o equilíbrio novamente voltará para o mundo. De fato ocorrerá o Olam HaTikun. Bem, você ouviu falar hoje sobre a Cabala de Bar Yochai, a Cabala clássica, sobre a Cabala luriânica. Você já sabe o que significa Cabala, aprendeu o nome correto da Cabala, que não é Cabala, na realidade é Torá, Hassot. Você cada vez está ficando mais sábio. Olha que maravilha! Bem, eu agradeço ao Eterno por essa oportunidade. Oro e peço que o Eterno vos abençoe com a sua Torá, com o conhecimento da sua Torá. E peço novamente, não deixe de se inscrever no nosso canal e compartilhar nossos vídeos. Shavuot Tov Lekulam, Shalom!